No episódio de hoje, eu gostaria de propor um jogo. Eu escolhi dois pensadores que representam as origens de duas formas de pensar que são hoje muito conflitantes. Eu vou ler 7 frases de cada um deles e para cada frase você deve pensar o quanto você concorda ou discorda. Seja aqui nos comentários do vídeo, no bloco de notas do computador ou num pedaço de papel, anote a pontuação que você dá para cada frase. Se você discorda totalmente, a pontuação dessa frase é 0. Se você concorda totalmente, a pontuação dessa frase é 5. Se você concordar ou discordar parcialmente, anote uma pontuação intermediária. Por exemplo, se eu concordo quase totalmente, eu vou colocar 4. Se eu discordo quase totalmente, eu vou colocar 1. Uma coisa importante é que eu não vou tirar as frases dos seus contextos para fazer parecer que elas signifiquem algo que elas realmente não significam. Eu vou usar trechos de obras que realmente representam o discurso dos seus autores. Esse é Karl Marx. Séculos após a sua morte, o marxismo, que é uma série de diferentes pensamentos baseados nas obras de Marx, é ainda muito influente. Marx analisou diversos aspectos da sociedade em sua longa obra, como a cultura, o papel das mulheres, o desenvolvimento da tecnologia e a escravidão. Mas os seus trabalhos mais amplos e mais conhecidos são, em primeiro lugar, a definição dos processos que deram origem aos modelos sociais dos tempos primitivos até o capitalismo industrial. E, em segundo lugar, a defesa do comunismo enquanto movimento social que corrigisse as mazelas causadas pelo capitalismo. Esse é Adam Smith. É quase um consenso entre estudiosos que o trabalho de Smith deu origem ao liberalismo e à economia moderna. Smith explica, de forma muito perspicaz, como a divisão e a especialização do trabalho podem beneficiar a todos os envolvidos porque aumentam a produtividade. Ele também é muito conhecido por explicar como a sociedade se desenvolve não somente porque as pessoas lutam pelos interesses coletivos, mas também por conta da luta de cada um por seus interesses individuais. Então, vamos começar. Aqui vão 7 frases de Karl Marx. Depois de cada frase, lembre-se de anotar um número de 0 a 5, de acordo com o quanto você concorda ou discorda com essa frase. Número 1. Assim que as terras de um país se tornam todas propriedades privadas, os donos da terra, como todos os outros homens, amam colher o que nunca plantaram e cobrar até pelo que a natureza produz. Número 2. Tudo para nós e nada para os outros. Parece que em todas as épocas, essa foi a máxima vil dos mestres da humanidade. Número 3. Nenhuma sociedade pode florescer e ser feliz se a maior parte dos seus membros for pobre e miserável. Aliás, não é nada além de equidade que aqueles que alimentam, vestem e criam abrigo para todas as pessoas devem ter também uma parte do produto do seu próprio trabalho, para que sejam também toleravelmente bem alimentados, vestidos e abrigados. Número 4. Nossos mercadores e empregadores reclamam muito dos efeitos maléficos que os altos salários têm nos preços, portanto, diminuindo a venda dos seus produtos tanto localmente quanto para o exterior. Eles não dizem nada a respeito dos efeitos maléficos de seus grandes lucros. Eles se calam a respeito dos efeitos ruins dos seus próprios ganhos. Eles só reclamam das outras pessoas. Número 5. Onde existirem grandes propriedades, existirá grande desigualdade. Número 6. A educação dos pobres requer, talvez, em uma sociedade civilizada, mais atenção do público do que a das pessoas que têm status e patrimônio. Número 7. Os ricos devem contribuir com os gastos públicos não somente em proporção ao seu lucro, mas em proporção ainda maior.
Muito bem, agora que você anotou as frases de Marx, vamos passar para as frases de Adam Smith. Mais uma vez, depois de cada frase, lembre-se de anotar um número de 0 a 5 de acordo com o quanto você concorda com essa frase. Número 1. Cada um persegue o seu interesse privado e apenas o seu interesse privado, e, portanto, serve o interesse privado de todos, mesmo que não queira ou não saiba disso. Número 2. Eu suponho, é claro, leitores que estejam dispostos a aprender algo novo e pensar por conta própria. Número 3. O país industrialmente mais desenvolvido mostra para o menos desenvolvido a imagem do seu próprio futuro. Número 4. Não existe produção capitalista sem comércio internacional. Número 5. Nós queremos o livre comércio, porque através do livre comércio todas as leis econômicas com suas incríveis contradições vão agir em larga escala sobre todo o planeta. Número 6. A libertação é um ato histórico e não mental. Ela é trazida por condições históricas, o desenvolvimento da indústria, do comércio, da agricultura, das condições de conexões. Número 7. Se você apagar os Estados Unidos do mapa das nações, você vai ter a anarquia, a decadência total do comércio e da civilização moderna. E aí, somou a pontuação de cada um? Então, agora vem a parte mais divertida do jogo. Eu troquei os autores das frases. As frases que eu atribuí a Marx são, na verdade, de Smith, e vice-versa. E agora, o quanto que você concorda com cada uma delas? Em uma aula sobre política, o meu irmão usou essa estratégia, e eu estou adaptando ela para esse vídeo, não porque eu queira de forma alguma fazer parecer que as divisões de conceitos econômicos, políticos e sociais são irrelevantes. Longe de mim querer dizer que é tudo igual, tudo a mesma coisa. É claro que eu poderia ter escolhido frases que revelariam lados bastante diferentes dos seus autores, mas o que eu gostaria de lembrar com esse exercício são duas coisas. Em primeiro lugar que, apesar de todas as divisões que a gente tem e das diferenças nas formas de ver o mundo, a gente tem também bastante em comum. Quando mantemos o foco somente nas diferenças, acabamos nos distanciando e perdendo aquele lugar comum que permite o diálogo. É importante que a gente tenha as nossas diferenças, mas é importante termos também um lugar onde a gente se encontre para conversar. É importante ter a empatia de ver os pensamentos dos outros como se fossem meus. Além disso, é importante lembrar que o trabalho de um autor não necessariamente corresponde ao que outras pessoas fizeram dele e que os rótulos que a gente dá para simplificar esses pensamentos costumam ser bem limitados e muitas vezes equivocados. O próprio Marx disse: "Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que eu não sou um marxista." Em segundo lugar, eu quero lembrar de uma frase do filme O Declínio do Império Americano. É um filme canadense de 86 que mostra vários diálogos entre pessoas de diversas formações. A maior parte dos personagens são historiadores, mas entre os outros personagens nós temos uma dona de casa, um punk, uma massagista. Enfim, os diálogos do filme são incríveis, mas quando eu assisti pela primeira vez, há uns bons anos atrás, eu não tinha maturidade para entender esses diálogos da mesma forma que eu entendo hoje. Um deles acontece quase no final do filme. Dominique é uma professora universitária de história que está tendo um affair com o Daniel, um aluno jovem e inexperiente que está aprendendo sobre a vida com os mais velhos. Ao longo do filme, Dominique fala com propriedade sobre muitos assuntos delicados, sobretudo numa entrevista que ela dá e que mais tarde é ouvida e discutida pelo grupo. Inseguro, Daniel pergunta para Dominique se eles vão continuar se vendo. A resposta de Dominique é algo que eu levei anos para entender. O filme todo é em francês, e a única frase em inglês está nessa resposta: "Words are cheap, baby." Apesar de meu francês ser péssimo e o meu inglês ser mais proficiente, essa frase em inglês foi uma das coisas que eu não entendi quando vi o filme, porque embora eu entendesse as palavras, eu não tinha maturidade para entender o que ela queria dizer. Peut-être. Yes.
Est-ce que je vais pouvoir vous revoir? Évidemment. Pourquoi tu demandes ça? Je sais pas. À vous écouter, des fois, on sait pas trop quoi penser. Words are cheap, baby. Ça veut dire quoi? Écoute pas ce que je dis. 3 anos depois do lançamento desse filme, o público brasileiro ligava a televisão de suas casas e via isso. Ser moderno não é fazer como o meu adversário, que não pagaria a dívida interna, que não honraria os rendimentos da sua caderneta de poupança. Ser moderno, minha gente, não é querer tomar o dinheiro que você consegue com sacrifício depositar na sua caderneta de poupança. Ser moderno não é ficar com o dinheiro que é fruto de um trabalho suado e sacrificado, como quer o outro candidato. Ser moderno, minha gente, é respeitar a poupança. A poupança é sagrada. E garantir esse dinheirinho a mais que você consegue juntar e garantir a sua propriedade, por menor que ela seja. Words are cheap, baby.